Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para continuar a parte 1 do desafio Rory Gilmore. No primeiro vídeo eu falei sobre alguns livros do desafio que eu já li e alguns que eu também tô lendo, que eu já li pelo menos metade do livro e que eu achei que poderia citar entre os livros que eu já li, que foram 42, então, entre os livros lidos e alguns em andamento. E agora eu fiz uma lista de 80 livros do desafio que eu pretendo ler. Talvez alguns outros possam entrar na lista à medida que eu vá conhecendo mais essas obras ou na medida em que elas possam sair também em português e estarem disponíveis. Enfim, algumas coisas podem mudar, mas 80 livros, né, não é pouco. Eu fiz essa listinha pensando em alguns que eu quero ler, assim, de verdade, livros que me interessam. E vamos lá, vamos começar essa lista que já ficou imensa e eu espero que vocês possam me acompanhar até o final dela. Bem, para quem não sabe, então, esse desafio Rory Gilmore, ele é um desafio inspirado nos livros que aparecem na série Gilmore Girls, que é uma série que eu gosto muito, e a Rory é uma personagem que já me inspirou muito nas leituras, nos estudos, e fofíssima, né? Super leitora. E ao longo da série, então, diversos livros aparecem, lidos por ela, ou também lidos por outras personagens, né? E esse desafio, ele foi criado, então, em cima dessa série. Bom, vamos começar então com um livro que é As Cinzas de Angela. Esse é o primeiro, de Frank McCourt. Esse livro me interessou quando eu pesquisei a sinopse dele. Ele fala sobre a imigração irlandesa nos Estados Unidos também, e parece que é um livro que faz um caminho meio que contrário, talvez meio que inspirado também nas memórias de vida do autor. Ali pelos anos 1930, era muito comum então que imigrantes irlandeses viessem para os Estados Unidos, e esse livro ele faz um pouco desse caminho contrário de imigrantes irlandeses que saem de Nova York e que retornam. E, por exemplo, aqui no caso do livro, eles vão para Cork. Fiquei muito interessada. Essa coisa de falar sobre pessoas também vivendo algumas dificuldades na vida. Parece que o livro tem uma atmosfera meio Dickens para falar sobre a pobreza, o alcoolismo, desafios parecidos. Então, é um livro que me interessou. As Cinzas de Angela já foi publicado no Brasil. Eu não tenho certeza, mas acho que eu vou deixar a capa aqui do livro. Vários livros que eu encontrei capinhas, eu vou deixar aqui para ilustrar. O segundo livro da lista que eu pretendo ler é A Arte da Ficção, do Henry James. Eu gosto de livros com essa temática. Eu não li Henry James ainda. Eu espero ler um livro dele que eu tenho aqui, que é A Outra Volta do Parafuso. É um livro que eu queria ter lido em outubro do ano passado, no meu desafio de Outubro Dark. Eu acabei não conseguindo ler. Eu espero conseguir encaixar esse ano, se não for em outubro também, ano que vem. Se não for em outubro desse ano também, né, no ano que vem. Mas enfim, eu quero ler Henry James. É um autor que eu acho que eu vou gostar muito. Então, os livros dele me interessam já de antemão. Eu espero gostar mesmo, né? Mas é um autor que eu tenho uma expectativa de curtir. Outro livro que a Rory lê na série que eu quero muito ler é o Reparação, do Ian McEwan. Eu não li nada do autor ainda. Aliás, eu li um pequeno ensaio, aquele Blues do Fim dos Tempos, e não li mais nada dele. Então, Reparação é um dos mais famosos, eu quero ler. O Despertar, de Kate Chopin, é um livro sobre uma mulher casada em busca de sua liberdade. Ele foi um livro massacrado pela crítica e taxado como mórbido e vulgar quando publicado em 1889. Ele aborda temas como a sexualidade feminina, maternidade, infidelidade, e ele foi banido até ser recuperado na década de 70 pelo movimento feminista e é considerado hoje uma das obras essenciais da literatura norte-americana. E eu vi que temos aqui no Brasil uma edição pela Grua Livros com tradução de Jane Pessoa. Então esse é um livro que vai dar para ler, O Despertar. Balzac e a Costureirinha Chinesa é outro livro que me interessou. É uma crônica da vida na China durante a Revolução de 68. Um romance sobre a felicidade da descoberta da literatura, a liberdade adquirida através dos livros e a fome insaciável de ler numa época em que as universidades foram fechadas e os jovens intelectuais mandados ao campo para serem reeducados por camponeses pobres. Temos uma edição pela Alfaguara, com tradução da Vera Lúcia dos Reis, então esse eu tô muito curiosa mesmo, me interessou demais essa sinopse.
O Beloved, que é o Amada, da Toni Morrison, é um livro que eu preciso muito ler. É um livro que tem aparecido bastante para mim em outros livros, né, em outras leituras. E temos a edição da Companhia das Letras aqui no Brasil. Se não me engano, eu tenho o e-book, talvez eu precise de edição física para ler, não sei ainda, eu acho que sim. E, enfim, esse é um livro que eu também quero muito ler, o sexto da lista, então. O sétimo é o Beowulf e outros poemas anglo-saxônicos dos séculos 8 ao 10, que saiu aqui no Brasil pela editora 34, com prefácio do Borges e tradução do Elton Medeiros. A Rory lê esse livro e eu também quero ler. O 8 é Os Contos da Cantuária, do Chaucer. Quero muito ler Chaucer. Aqui temos edição pela editora 34 e também pela Penguin Companhia, então é possível. Quero ler Carrie, do Stephen King. Quero ler as histórias da Eudora Welty. E, inclusive, eu vou mostrar aqui um que eu pensei em citar no vídeo passado, né? Mas eu comecei ele e eu quero continuar, que é o As Maçãs Douradas, com tradução do José Roberto de Ochea, nessa edição linda que a Carambaia fez. Então, eu já tenho como ler Eudora Welty e quero ler mais obras dela, então coloquei aqui nessa lista. E esse livro aqui, então, são histórias curtas, são contos, mas que se conectam entre si e que aí acaba dando um fio ali. Eles se passam todos numa mesma cidade, então tem um fio condutor e aí dá meio que um tom de romance para esse livro. Essa edição tá linda, eu até citei num vídeo falando que é uma das capas mais bonitas que eu tenho, porque realmente, assim, ó, lindo. Esse livro é considerado a obra-prima de Eudora Welty, que ganhou o prêmio Pulitzer e foi uma das escritoras americanas mais importantes do século XX. Então, finalmente, né, um livro que eu cito aqui da lista que eu tenho. Com certeza eu vou priorizar os livros que eu já tenho, né, do desafio, pelo menos nessa primeira parte. Nessa primeira fase, né, de eu continuar lendo os livros da lista da Rory. O 11 é A Comédia dos Erros, do Shakespeare. Eu quero ir lendo aos poucos toda a obra dele. O 12 é Histórias Completas, de Dorothy Parker. Eu tenho já esse livro aqui, que saiu pela Companhia das Letras em 2024, eu recebi da parceria, que é o Big Loura e Outras Histórias de Nova York, com seleção, tradução e apresentação de Rui Castro. Então, tenho já como começar a ler as histórias da Dorothy Parker. Tô ansiosíssima, essa capa ficou maravilhosa. Esse é um dos livros que eu tô muito ansiosa para ler. Espero conseguir me organizar para encaixar algumas dessas leituras, né, que eu desejo tanto ler nos próximos tempos. O Conde de Monte Cristo é o número 13, do Alexandre Dumas. Eu quero muito ler o Conde de Monte Cristo, eu ainda não tenho o livro. O Crime e Castigo, do Dostoiévski, eu já tenho uma edição da Todavia Livros. Então, o Crime e Castigo eu pretendo ler nessa edição aqui, que é a tradução do Rubens Figueiredo. Eu sou muito fã do trabalho dele. E lindo! Tá linda essa edição da Todavia. Faz muito tempo que eu tenho e eu preciso fazer essa leitura. Espero que em breve eu consiga. O 14. Acho que é 81 livros, gente. Acho que fiz a conta errada. Vai dar 81 livros. Acabei de ver que eu tinha pulado o Crime e Castigo. Não numerei o Crime e Castigo. Então, o Crime e Castigo seria o 14, tá? As Bruxas de Salem, o 15, do Arthur Miller. Eu não sei se tem em sebos. É um livro um pouco esgotado. Faz tempo que não sai aqui no Brasil. Mas é um livro que eu quero ler. O Daisy Miller, do Henry James, que é o número 16, então, da lista. É mais um livro do Henry James. Falei pra vocês que quero ler obras dele, então vou ver. Nem sei se tem esse em português ainda. Enfim, vamos ver como vai ser possível eu realizar as fases desse projeto, né? A Filha da Fortuna, da Isabel Allende, eu quero ler. O Almas Mortas, do Nikolai Gogol, é o 18. Eu também quero ler o Almas Mortas. Eu li do Gogol alguns contos, tipo Capote, O Nariz, que é um conto-novela, né? E eu gostei muito do humor, gostei muito de ler Gogol, espero poder ler mais em breve. Os Demônios, do Dostoiévski, também é um livro que eu quero ler. A Morte do Caixeiro Viajante, do Arthur Miller também, que é uma peça. Tem na edição da coleção Listrada da Companhia, que eu acho que tá esgotada, inclusive, e um pouco difícil de encontrar, mas tá lindo, fiquei com muita vontade, agora que eu comecei a pesquisar, né, sobre alguns textos, e aí eu vi essa edição do Arthur Miller na coleção Listrada, fiquei com muita vontade de ter.
A Divina Comédia, do Dante Alighieri, que eu tenho nessa edição aqui. É um livro que eu tinha até pensado em ler nesse ano, mas acabei não conseguindo começar, né? Lá em abril, até antes das enchentes, eu tinha pensado em começar a Divina Comédia, até dividir em partes. Eu até participar de um projetinho aí com a Renata do Em Paradiso. E acabei não participando e não conseguindo iniciar pelo menos, né, a leitura da Divina Comédia. Eu espero conseguir fazer isso em breve. E essa edição aqui da Garnier tá muito linda, é uma edição bem maravilhosa. E agora tá saindo mais edições da Divina Comédia, inclusive pelo selo Penguin da Companhia das Letras. O Don Quixote, do Cervantes, também é outro livro que eu quero muito ler. Ainda mais recentemente que eu tava relendo O Mundo Desdobrável, da Carola Saavedra, pro Labaredas. E ela fala muito do Don Quixote e eu fiquei com mais vontade ainda de fazer essa leitura. O Emma, da Jane Austen, eu também quero ler. O Ethan Frome, da Edith Wharton. Eu não sei se tem esse livro em português ainda, mas eu quero ler a Edith Wharton. Então, espero que dê certo. Ética da Spinoza, eu também quero fazer a leitura. Eva Luna, da Isabel Allende. A Rory Gilmore gosta mais de Eva Luna do que de A Casa dos Espíritos, né? Eu preciso ler Eva Luna. O Fahrenheit 451, do Bradbury. Eu ainda não li esse clássico da distopia. Eu tenho um pouco de preconceito com as distopias no geral. Eu já falei um pouquinho, eu acho, né? Acho que com esses clássicos, principalmente, eu fico um pouco com preguiça de fazer algumas leituras. Não que eu não goste, eu gosto muito, por exemplo, de 1984, eu gosto muito do Conto da Aia, mas, no geral, assim, às vezes eu fico com um pouco de preguiça de fazer essas leituras desses clássicos. Prefiro distopias um pouco diferentes, como A Polícia da Memória, que eu adorei, da Yoko Gawa. Enfim, questões, né? Mas o Fahrenheit 451 é um que eu quero ler. A Sociedade do Anel, do Senhor dos Anéis, que é o livro 1 do Tolkien, que eu tenho aqui já, prontinho para ler. Espero conseguir ler em breve. Um Violinista no Telhado, do Joseph Stein, eu quero ler também. Franny Zoe, do Salinger, eu gosto muito do Salinger. Eu falei já do Apanhador do Campo de Centeio, no vídeo 1 do Desafio Rory, que eu já li, eu amo. Galápagos, do Kurt Vonnegut, eu gosto demais do Matadouro 5. O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. Esse livro é muito elogiado. Assim, pessoas que eu acompanho, que eu confio no gosto literário, ou, né, que nem tudo que as pessoas leem eu vou gostar, mas que eu gosto de saber das opiniões. Algumas pessoas, então, dessas que eu confio mesmo, gostam muito desse livro. E eu fui pesquisar um pouco sobre ele e disse que é um livro de estreia dessa autora, então, que é uma autora indiana. Aliás, ele narra a história dos gêmeos Rael e Esta, que na Índia de 1969 crescem entre os caldeirões de geleia de banana e as pilhas de grãos de pimenta da fábrica da avó cega. Armados da inocência invencível das crianças, os dois tentam inventar uma infância à sombra da ruína, que é a sua família. Caramba! Então, esse livro, ele tem na edição da Companhia das Letras, Companhia de Bolso, com tradução do José Rubens Sequeira. É um dos que eu pretendo priorizar desse Desafio Rory. O Grande Gatsby, do Fitzgerald, eu quero ler. O Grandes Esperanças, do Charles Dickens, também quero ler. Eu tenho nessa edição da Penguin Companhia, com tradução do Paulo Henriques Brito. Espero poder fazer essa leitura em breve. Vocês sabem que eu gosto muito do Dickens. O Hamlet, do Shakespeare, eu já tenho também nessa edição da Penguin, com tradução do Laurence Flores Pereira. São vários clássicos da lista da Rory que eu ainda não li, né? O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que eu tenho nessa edição da Antofágica. Faz muitos anos que eu tenho. É o primeiro livro da Antofágica que eu tive. Não tenho muitos, acho que eu tenho uns 2. Mas enfim, faz muito tempo que eu tenho esse livro. Quando eu comprei, ganhei uma eco bag. Eu lembro que eu comprei na pré-venda. Que eu usei muito aquela eco bag, escrita É o Horror. Apaixonada por aquela eco bag. E preciso fazer essa leitura. Eu gosto muito do Vitória, do Joseph Conrad. Então, por isso que eu quis ler na época O Coração das Trevas e aí fui protelando essa leitura. Espero poder fazer em breve. Outras peças do Shakespeare que estão no Desafio Rory que eu quero ler. Henrique IV, parte 1, Henrique IV, parte 2. Eu não sei no Brasil se as edições estão juntas ou separadas. E o Henrique V.
Espero conseguir encaixar. O Corcunda de Notre Dame é outro que eu quero ler. Eu gosto muito do Victor Hugo. A Sangue Fio, do Capote, que eu tenho já. Essa edição lindinha da Companhia das Letras, que eu ganhei do Cris, inclusive. Esse livro, ele foi traduzido. Deixa eu ver quem traduziu para o português. O Sangue Frio. Sérgio Flaxman. Espero conseguir ler em breve. O Júlio César, do Shakespeare, outra peça que eu quero ler. A célebre Rã Saltadora do Condado de Calaveiras, do Mark Twain, também quero ler, pelo título maravilhoso, né? Porque eu gosto das aventuras de Huckleberry Finn, que eu preciso terminar. O Amante de Lady Chatterley, do Lawrence, que eu já tenho, ganhei de presente da Aninha. E nessa edição da Penguin Companhia, com tradução do Sérgio Flaxman também. Esse livro foi adaptado para televisão, se não me engano tem um filme na Netflix sobre o livro que eu ainda não assisti, mas é um livro que faz tempo que eu quero ler. Vou ter que estabelecer aí algumas prioridades nesse desafio Rory, né, para dar andamento. Eu acho que esse vai ser um deles, uma delas. O Flores de Relva, do Walt Whitman. Eu não tenho esse livro ainda, mas eu quero mostrar para vocês os dias exemplares do Whitman que eu tenho nessa edição da Carambaia, que foi feito a partir das anotações pessoais e memórias da vida do autor. Legal, né? Então, para vocês conhecerem essa obra do Whitman. Mas temos uma edição do Folhas de Relva pela Iluminuras, tá? Mulherzinhas, eu quero muito ler Mulherzinhas, a Rory lê Mulherzinhas também. O Senhor das Moscas, do William Golding, eu vou ler agora, em breve, o quadrinho que acabou de sair pela Companhia das Letras, que é uma adaptação, então, do livro do Senhor das Moscas, ilustrado e adaptado por Aimé de Jong. Massa, né? A Loteria e Outras Histórias, da Shirley Jackson, que eu tenho nessa edição da Alfaguara, A Loteria e Outros Contos, que foi publicada não faz muito tempo, né? Então, tô super... as pessoas gostam muito desse conto, A Loteria. A tradução foi feita pela Débora Landsberg. Ele é um livro que saiu, se não me engano, em 2023. Macbeth, do Shakespeare, outra peça que eu ainda não li, que quero ler. O Mestre e Margarida, do Bulgakov, que tá no meu desafio de 10 livros para 2024. Resta saber se eu vou conseguir ler até o fim do ano, mas espero que sim, talvez seja um bom livro para ler no Natal, né? E eu tenho nessa edição com tradução do Irineu Franco Perpétuo, publicada pela Editora 34. As Alegres Comadres de Windsor, de Shakespeare. Moby Dick, do Melville, que eu quero muito ler, então não tenho ainda o livro. Paris é uma Festa, do Hemingway, é outro livro que eu quero ler. A Abadia de Northanger, da Jane Austen, que eu já tenho, nessa edição linda da Penguin, em companhia. Essa aqui foi traduzida pelo Paulo Henriques Brito também. Ratos e Homens, do Steinbeck, eu tenho nessa edição da LPM Pocket, que o Steinbeck, né, ganhou o Prêmio Nobel em 1962. E a tradução de Ratos e Homens foi feita pela Anna Ban. Quero muito ler, porque eu gosto muito do Steinbeck. Oliver Twist, do Charles Dickens, que eu ainda não li também. A minha edição é essa da Penguin Companhia, com tradução do Paulo Henriques Brito. On the Road, do Jack Kerouac, eu não sei a pronúncia exata, mas é um livro que eu também quero ler. Um Estranho no Ninho, também quero ler. A Noite do Oráculo, do Paul Auster, também quero ler. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, também quero ler. É um livro que eu desejo faz tempo. O Corvo, do Paul, que eu tenho nessa edição do Medo Clássico. O poema O Corvo tá aqui. Eu ainda não li. Pretendo fazer a leitura. Vamos ver se eu faço agora no mês de outubro, inclusive. O Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis, que eu tenho, né? Tem o box com os 3 livros. No desafio Rory, ela cita, então, o primeiro e o terceiro, né? A parte 3, a parte 1 e a parte 3. Além de, então, tem a Sociedade do Anel, as 2 torres, né? E depois o Retorno do Rei. Eu pretendo ler a trilogia toda.
O Bebê de Rosemary, que eu quero muito ler, saiu numa edição aqui no Brasil, não faz muito tempo. Eu adoro o filme O Bebê de Rosemary, é um dos meus filmes preferidos e eu quero fazer essa leitura. A Letra Escarlate, que saiu pela Antofágica não faz muito tempo, vou deixar a capa pra vocês. Eu quero muito ler nessa edição. O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, também é um livro que eu quero ler em algum momento da minha vida. Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que eu já tenho vários livros da Jane Austen, inclusive eu acho que pelo menos 2 ou 3 desses eu ganhei, esses 2 que eu mostrei, a Abadia e o Razão e Sensibilidade, eu ganhei da Jade, minha amiga. E ainda não li nenhum, mas vou ler, prometo, Jade. Sonetos do Shakespeare, também quero ler. No Caminho de Swan, do Proust, eu não peguei os livros, mas eles estão lá, ó. O meu box vermelhinho ali é do Em Busca do Tempo Perdido. E O Caminho de Swan é um livro que aparece muito na série, né? Na primeira fase ali, a Lorelai tá lendo, ela pega emprestado, né? Do Max Medina, e que é o professor da Rory, né? De literatura, e que também namora com a mãe da Rory. Então, dando detalhes da série pra vocês. Mas eu quero muito ler Em Busca do Tempo Perdido. Eu sei que é uma leitura imensa que vai me exigir, mas é um livro que eu quero ler assim, muito mesmo. Um Conto de Duas Cidades, do Dickens, também quero ler. Ricardo III, do Shakespeare. O Processo, do Kafka, é um livro que eu quero ler também. Ulisses, do James Joyce, quero ler. Os Diários da Silva Plath, também quero ler, que inclusive já tenho aqui. Eu tava pensando em começar os Diários da Silva Plath. Eu já comecei em algum momento, tá? Não faz muito tempo, acho que foi o ano passado. Mas não continuei. Tô pensando em recomeçar agora que eu terminei, dando um spoilerzinho pra vocês, o volume 3 dos Diários da Woolf. Aí tava pensando em começar os Diários da Plath. Vamos ver. Tô com vontade. Tá me chamando. A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Stowe, que eu também quero ler. Vale das Bonecas, da Jacqueline Susan, que é um romance muito aclamado nos Estados Unidos, que eu tenho vontade de ler, porque a autora se chama Jacqueline, tá? Ele não tá disponível, eu acho, aqui no Brasil. A Feira das Vaidades, do William Thackeray, eu não sei se é essa a pronúncia correta, mas tem uma edição da Feira das Vaidades pela Pedra Azul. Eu quero muito ler esse livro. As Virgens Suicidas, que eu também quero muito ler, tem uma edição pela Companhia das Letras. Esperando Godot, do Samuel Beckett, quero muito ler, já falei que quero ler mais Samuel Beckett. E aí aquele livro do ensaio sobre Proust, do Beckett, que eu tenho na minha estante, eu já mostrei no Book Haul, não sei se você que tá assistindo esse vídeo viu, né? Mas acabou de sair pela Companhia das Letras, um ensaio do Beckett sobre Proust. E talvez eu deixe pra ler esse ensaio depois de ler Em Busca do Tempo Perdido, tá? Então eu quero ler outra coisa do Beckett, né, antes de ler esse ensaio do Proust. Vida nos Bosques, do Henri Toreal, eu também quero ler. Guerra e Paz, do Tolstói, peguei meu box aqui, que em algum momento eu já comecei a ler, em 2022, se não me engano, e eu ia ler com um grupinho e acabou que a leitura não foi muito pra frente, então eu quero em algum momento recomeçar essa leitura. É um livro também que eu sei que vai me exigir mais, é uma obra imensa, né, do Tolstói. Também não tenho tanta pressa, assim, de dar cabo dela, né, eu tenho paciência também. Eu gosto muito do Tolstói, então é uma leitura que eu quero fazer com muita calma, quero aproveitar bastante. E Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que é a peça de 1962, do Edward Albee. E temos uma edição pela Grua Livro dessa obra. E essa é a minha listinha, se não me engano, então não são 80, são 81 livros do Desafio da Rory que eu quero ler, né? Pelo menos dos que eu li da lista que mais me chamaram a atenção nesse momento. Dentro desses 81, tem vários que eu já tenho aqui, os exemplares, né? Os livros físicos. Dentre esses aqui eu vou eleger as minhas prioridades, mas todos, no geral, são todos livros que eu quero muito ler. Aí aos poucos, né, eu vou me organizando e vou priorizando algumas leituras, e dentro dessa imensidão, né, de desejos literários, aos poucos a gente vai dando conta, né, ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contando um pouco mais então sobre o Desafio Rory, contando sobre os livros do Desafio Rory que eu desejo ler. É uma lista imensa, essa do Desafio Rory Gilmore, eu acho que são 339 livros, então, né, desses eu li 40 e poucos,
e alguns desses 40 e poucos eu ainda não concluí. Desses 40 e poucos apareceram no primeiro vídeo, né, dos livros que eu já li e alguns ali que eu tô lendo. E agora 80 e poucos livros que eu desejo ler. Se você ficou comigo até aqui, não deixa de curtir esse vídeo, de comentar comigo, de encaminhar para alguém que você acha que tá precisando de uma lista de livros para ler. Um abraço e até o próximo.